Hoje estamos recebendo aqui a doutora Lara Spada, advogada, e vai contar para a gente como é que foi, primeiro, como é que despertou essa batalha aí da aprovação, junto à Câmara Municipal, né, da aprovação da lei que dispõe sobre igualdade de gênero. Boa tarde, doutora Laura, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Então, sobre essa lei, que eu sou autora, né, eu apresentei esse projeto no ano passado, em 2022, para um vereador municipal, que eu precisava de uma entrada na Câmara para poder a aprovação do meu projeto. Então, com base na minha boa convivência com todos, eu escolhi um que me deu mais abertura e que já acompanhava meu trabalho há muito tempo, que eu já luto por essa causa, deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 anos, que eu já venho enfatizando essa causa, essa luta por defender mulheres, né? E quando eu apresentei esse projeto de lei, ele se apaixonou pelo projeto, porque não tem como não gostar de um projeto que fala de educação, né? E de tratamento de mulheres, tratar mulheres que sofrem violência doméstica, porque elas sofrem uma desigualdade muito grande, infelizmente em vários gêneros, em várias situações. E foi agora, em agosto, que essa lei foi aprovada, graças a Deus. Que é o que essa lei? A gente busca o quê? Conscientizar nas escolas municipais, colocar como matéria não eletiva, ensinar lá na base para crianças de 6, 7, 8 anos, quando está naquela formação do caráter, a entender o que é a violência doméstica, como combater. Que eu falo que é ensinar as meninas, né, doutora, como se defenderem, e os meninos a como agir em relação às meninas, porque às vezes o que eles veem dentro de casa, eles tentam replicar pela vida. Repetir aquele comportamento, que infelizmente é o que vemos há muitos anos, né? Isso vem lá dos nossos avós, nossos bisavós, e vem se perpetuando. Então seria interessante, isso foi muito interessante, a gente fazer essa lei, que essa lei fosse aprovada, para a gente ensinar lá na base, a dar toda aquela estrutura, sabe? Não só como a violência doméstica, mas estimular por todos os tipos de violência, a física, a psicológica, a emocional, a patrimonial, né, que são preocupantes também, né, e a gente fica, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa só na física, mas temos outros tipos de violência que também são muito complicados de serem lidados. Doutora Lara, antes da gente entrar propriamente na lei, eu gostaria que você pudesse falar um pouco desse despertar, como foi essa caminhada, né, da proposta, né, você quanto advogada, como é que foi isso? Esse caminho para chegar à Câmara Municipal, fazer essa apresentação, como é que foi? Isso é muito importante, né, para a gente despertar em toda a população, né, doutora Paula, essa importância de a participação, porque os vereadores estão ali para representar a sociedade, né, e você, parte dessa sociedade, levou essa proposta. Como é que foi essa caminhada e essa apresentação? Foi uma caminhada longa. Eu sou advogada tem 11 anos, né? Por mais que eu tenha especialização em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Imobiliário, eu defendo as mulheres, né? Muitos anos. Eu te falei, já teve mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu faço esse tipo de trabalho. E pensando na necessidade de ter algo a fazer por elas, em ver o nosso contexto atual, e ver os números crescendo, e poucas políticas públicas, porque é muito fácil a gente falar de violência doméstica, a gente vê nas televisões como combater, e a gente precisava tratar mesmo na base. Então, durante esses anos fazendo esse trabalho, eu fui conhecendo várias pessoas vêm me procurar até hoje para poder melhorar essa situação. E além da minha experiência profissional com a violência doméstica, no trato com as mulheres, atendimento humanizado, eu também sofri violência doméstica, eu fui vítima de violência doméstica, porque não adianta a gente pegar uma bandeira, vou falar sobre violência doméstica e tentar crescer nesse nicho, que tem que ter a experiência profissional e a pessoal, que faz você tratar com mais empatia a situação e tratar melhor, entender melhor quem a gente recebe, as mulheres que a gente recebe, o que elas precisam. Então, foi nessa caminhada, quando eu fui buscando ajuda, falei assim, olha, eu tenho esse projeto, apresentei para vários vereadores, todos falaram assim, vamos aprovar, sim, claro, é uma lei que a gente já precisa disso há muito tempo, a gente precisava disso há muito tempo, e a gente precisa sim. E assim, eu tenho muito contato com as delegadas de mulheres aqui em Juiz de Fora, e quando ficaram sabendo dessa lei, falaram, nossa, vamos, o que a gente pode fazer para essa lei ser aprovada? E porque não é só tratar a violência, né? É tratar todas as formas que a mulher precisa, na igualdade salarial, na questão perante a sociedade, né? A questão do empreendedorismo, que é mostrar que elas são capazes, né? Então, assim, quando eu fui mostrando que essa lei poderia mudar a sociedade, não só combater a violência doméstica, mas mostrar para a sociedade, conscientizar do que a gente precisa, foi assim, quando eles entenderam
que não era só tratar a violência, né? Não só curar, mas sim prevenir, amparar, dar apoio, que aí foi chegando. Não demorou, assim, demorou um pouco para ser aprovado por causa dos trâmites da Câmara, né? Mas ter esse apoio, ter essa entrada na Câmara e poder conversar com nossos vereadores que nos representam foi fundamental para que essa lei fosse aprovada. Foi uma caminhada dura, né? Uma caminhada longa, que a gente vai se adequando ao texto, se adequando a alguns artigos, para poder chegar na lei hoje que a gente, se Deus quiser, a gente vai estar colocando em prática. A gente sabe que entre a lei, essa definição, a publicação e a prática, né, aí é pior ainda. Essa prática ela é muito demorada, né? Tem que registrar aqui, nós tivemos participação da deputada federal aqui, deu um mês e pouco aqui com a gente. No Agosto Lilás, né? Exatamente. Falando sobre a lei que tinha sido aprovada lá, não é não. Um dos comentários dela, que era uma comissão, eram algumas deputadas e 2 deputados. E um dos deputados, na reunião da elaboração dessa lei, ela escutou de um deputado assim, mas vão ser quantos nãos? Né? Isso, a gente refletir aqui, você ouvinte, você internauta, como é que é esse pensamento. E outra coisa que ela comentou, muito importante, que vai de encontro a esse projeto, é a Lei Maria da Penha, que também estava completando 17 anos. 17 anos, né? Foi 7 de agosto que completou 17 anos. E ela estaria já conversando com o ministro da Educação de levar a Lei Maria da Penha ao ensino fundamental, ensino médio, exatamente essa proposta. Na área da educação. Sim. É porque... Né? No final do ano passado e no início desse ano, a gente se reuniu muito e essa deputada foi uma das primeiras que ficaram sabendo da minha lei. Então, assim, quando eu apresentei para ela, e ela ficou maravilhada, falou assim, a gente precisa levar isso. Então, ela foi uma das pessoas que mais torceram para poder que essa lei fosse aprovada, sabe? Porque ela sempre sentiu também a necessidade de ter uma lei lá na base. Então, a questão da educação, a gente acha que vai ser fundamental. A gente acha, não, a gente tem certeza que vai ser fundamental. Porque quando começa na base, porque não adianta a gente punir agora, depois que já está grande, depois que pode ter uma pena, né? Pode ser aplicada uma pena. É preciso a gente instruir, aplicar, ensinar lá no início, como a gente ensina para várias crianças várias coisas, e porque agora não tratar de forma mais positiva o que vem acontecendo. Porque a gente não pode deixar só números, a gente não pode ficar preocupado com números crescendo. A gente tem que cuidar lá no início e evitar. Sejam passos pequenos, mas que primeiro seja dado o passo inicial para que seja mudado, né? Muitas pessoas só conhecem a violência doméstica, a física. Então, quando a gente começa a ensinar que existem outros tipos de violência doméstica, já liga o sinalzinho de alerta neles. Que às vezes o que ele vê o pai e a mãe sofrendo dentro de casa, eles acham que aquilo é normal. Meu pai fala assim mais bravo com minha mãe, mas é normal, ele age desse jeito. Ele só não pode abater. Sim. Mas mal sabe que a mãe já está sofrendo uma violência doméstica, a avó ou a irmã, né, já está sofrendo uma violência doméstica. Então, quando a gente coloca nas escolas, as professoras vão saber como tratar isso melhor, né? Ensinar, mostrar e dar exemplos, porque a família às vezes nem sabe o que é uma violência doméstica. Chega ao ponto que talvez isso vai ser preciso colocar primeiro e explicar até para as próprias professoras. Né? Porque, às vezes, a violência, quando você sai da violência física, que essa é visível, as outras violências não são, às vezes, muito observadas e até vem um costume. Né? Eu fui criada assim, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. Isso é normal. É normal. Ficar atento aos sinais, né? Que as crianças vão chegando, às vezes, e a criança, ela repete em sala de aula aquilo que ela ouve dentro de casa, né? Então, às vezes, até o comportamento com o coleguinha, o jeito que trata a menina, né, as menininhas, as questões de colocá-las como inferiores, a questão de querer mandar, é muito mais aquilo que eles veem em casa do que propriamente o que eles aprendem na escola, né? Então, assim, as professoras de fato, né, os professores precisam estar capacitados, precisam entender como tratar. É um assunto muito delicado, não tem como chegar e abordar, não, e falar, olha, isso, não. Tem que ter uma maneira mais, infelizmente, mais delicada de ensinar, porque é um assunto delicado, né? Às vezes a maioria das crianças não vão estar preparada para receber aquilo ali. Às vezes vão estranhar, falam assim, nossa, a tia está me falando uma coisa, mas lá em casa eu estou vendo completamente outra. Vai ficar aquele misto de emoções, de confusões na cabeça que precisa, de fato, desse projeto mesmo para ajudar. Da implementação da lei em si, como é que você vê a Câmara trabalhando também para chegar esse trabalho nas escolas municipais? Já se traçou
algum trabalho? Ainda não traçamos nenhum trabalho, porque foi aprovado agora em agosto, então agora está tendo essa repercussão da lei, estou tendo várias reuniões, ver como é que a gente vai fazer com que isso seja colocado em prática de uma maneira mais rápida. Né? A gente quer ir máximo para o ano que vem, que isso tudo já seja estabilizado nas escolas. Um caminho importante, acho que são, é o que eu falei, primeiro preparar até os professores, sim, né? A direção, os professores, e também você trabalhar, talvez, mostrando sugestões, né? Através de uma peça de teatro. Sim, eu já tenho até um plano de aula, já foi apresentado para eles um plano de aula, algumas músicas que a gente ouve de lá de antigamente, que são músicas que a hora que você escuta, você fala, gente, como assim? Era, né? Como era? Então, assim, a gente eu já tenho um plano de aula também, para a gente ir adequando ali, né? A gente tem professores também que estão com a gente, estão comigo, me apoiando nesse projeto, que vão falando assim, olha, desse jeito, vamos fazer assim, vai ser começar com um curso de teatro, tem que ser alguma coisa assim, uma peça de teatro, uma coisa mais lúdica, para entender, para introduzi-lo de uma forma leve, para chegar no nosso objetivo final. Até porque não vai dar também, às vezes o filho identifica um comportamento violento, ele vai denunciar. Como fazer. Exatamente. Né? E como agir dentro de casa. Toda essa movimentação de identificação, de denúncia. Sim, essa lei, basicamente, ela vem complementando a Lei Maria da Penha, né? Porque lá já fala as formas de como denunciar, os órgãos, como identificar. Essa mesmo vem para poder instituir ali nas escolas e tendo como base a Lei Maria da Penha, né? E as formas de denúncia, a gente fala sempre, né? Nas redes sociais, na televisão, hoje a TV Globo, todo momento que a gente passa, tá uma reportagem, tem um vídeo, tem um ensinamento, uns números para ligar, para defender, né? Para pedir ajuda. Temos o próprio Chame a Frida aqui em Juiz de Fora, que é um número de WhatsApp que você consegue ali ter um tipo de ajuda. Então, assim, vai caminhando junto, sabe? A gente vai adequando. Mas é uma luta realmente diária, né? É uma luta diária. A violência é muito grande ainda, né? E parte, para mim, de uma questão muito básica, que é a educação. Exatamente. Se a gente realmente, assim, a gente tem quase todos os temas que a gente traz aqui, seja a própria OAB, às vezes, falando, seja inteligência artificial. Nós temos aqui na área da saúde, quando você faz o anti-envelhecimento, reposição hormonal, isso tudo é cultural. Tudo. Né? O próprio ozônio, né, que foi, né, o doutor Laurindo Neto, que participa com a gente aqui, ele trabalha desde 2005 com ozônio. E só agora, esse ano, que o governo reconheceu o tratamento do ozônio. Como forma de tratamento. Então, quer dizer, mas, e a gente conversa muito isso, mas se não for para a faculdade, na graduação, vai resolver? Quer dizer, tem que ir. Quer dizer, dependendo do tema, ou ele vai na formação da criança, né, no ensino fundamental, ensino médio, ou nos bancos da faculdade, né, seja o curso de graduação que for, né, mas como é importante você atacar a nossa base da educação. Essa semana, quando foi concedido o benefício, né, do aluguel para as vítimas de violência doméstica, colocou a lei, colocou lá a concessão. E depois ele fala assim, no post seguinte, ele falou assim, a cada 6 meses uma mulher vai poder denunciar para ter seu aluguel garantido. Gente. Triste. Assim, é triste. Eu falo assim, como assim? Como assim, sabe? A gente custa tanto para conseguir os benefícios e vem uma pessoa e fala isso. A minha vontade é de responder o seguinte, falei assim, olha, infelizmente, por causa de homens como você, a violência doméstica vai continuar, vai aumentar. Porque aí, é o que a gente registra mesmo. É o que a gente registra. E mais, eu tive vontade de responder assim, é porque você não teme a violência doméstica. Você, graças a Deus, não teve uma mãe, não tem uma filha, um parente próximo, que foi vítima de uma violência doméstica, que precisa desse benefício para se manter, para comer, para se sustentar, para sair de casa, para se vestir, para sustentar os seus filhos. É porque você não tem um exemplo em casa. Você não tem um exemplo pessoal para poder falar isso. Você não tem uma vivência. Então, quando a gente não tem, aí depois eu acho que alguém chamou a atenção dele e ele fala assim, não estou falando pela questão das mulheres, estou falando pela carga tributária, que isso não vai nos acarretar. Por favor, não dá para tentar corrigir. Se você é contra, tem coisas que se a gente é contra, a gente não pode falar. Se a gente não concorda, tudo bem, mas a gente não precisa explanar. Parece que ele estava fora da realidade, nossos números crescendo. Parece que os números para ele ali não faz diferença. Enquanto isso, a gente está aqui lutando, tem pessoas que estão querendo puxar nosso tapete, querendo fazer com que tudo que a gente conquistou até agora seja perdido. E um trabalho igual esse, né, ele tem que ser, como a doutora levou para a Câmara, tem que ser, é um trabalho apartidário. Sim. Ele tem que ser defendido assim, trabalhado assim,
Eu falo isso porque ano que vem nós temos eleição. Sim. Então, é uma questão muito delicada para, né? E o que você propõe, assim, como autora, né? E tendo esse apoio da Câmara, efetivamente trabalhar a implantação, porque precisa muito do seu trabalho junto. Precisa. Entendeu? Você não pode, assim, você pensou na criança, criou a criança, ela nasceu, está aí, mas ela para caminhar, para essa lei caminhar, ela precisa que você efetivamente continue, né? E através de, aí eu convido também a todos os órgãos de imprensa que abram espaço para você poder divulgar e pelo menos aqui da parte da Rádio Play, fica aberta essa campanha o tempo todo, porque não é uma coisa só da aprovação, a gente sabe da aplicabilidade da lei, que é muito mais importante. Exatamente. Né? Ter o apoio da Secretaria Municipal de Educação, isso estender, isso serve de exemplo para todos os municípios no Brasil, que precisa realmente levar essa base da educação, esse conhecimento, e a gente tem que frisar realmente, quando a violência ela não é física, ela é muito mais sutil e muito mais perigosa. Muito perigosa. E às vezes o ser humano, né, no todo, não conhece isso, não percebe. Eu chamo a atenção agora até dos próprios filhos, né, para ter atenção e poder ajudar, né, principalmente como poder ajudar. Né? E isso tudo, se tiver na base da educação, eu acho que o trabalho, tenho certeza que o trabalho vai surgir bons resultados, e a gente precisa dessa conscientização, não tem outro caminho. Se você tem uma lei da Maria da Penha, 17 anos, e você vê quanto tempo, toda hora, não é aplicada. Ou se aplica a lei, mas demora. A subnotificação, né? Tudo, né? Assim, é uma coisa que a gente sempre escuta aqui, é a dificuldade que a mulher tem para denunciar. Chega o ponto assim, o local que ela vai para denunciar, né, esse apoio que a doutora Paula falou, do total, né, não é só acolher. Não é só fazer o boletim de ocorrência. Essa pessoa tem uma vida. Exatamente, porque a mulher não denuncia por quê? Por medo, falta de apoio, a dependência financeira, a dependência emocional muito grande. E a gente, infelizmente, a gente tem que falar o descaso de alguns profissionais que quando recebem a mulher que sofreu violência doméstica, a gente já teve casos aí, né, doutora, de pessoas que trabalham em delegacia fazendo piada, minimizando a dor da pessoa. Então, assim, o medo, a vergonha, né? Porque quando acontece com a gente fica com vergonha e fala, será que a culpa foi minha? Por quê? Será que eu vou contar? Será que eu vou ter o apoio? Como é que vai ser? Então, assim, essa rede de apoio é muito importante e de toda a população, né? E quando uma mulher, ela denuncia, ela encoraja outros a denunciarem. Mas realmente ela acaba acreditando que aquilo ali é normal e que todo mundo vive, né? Isso, fica padronizando o comportamento masculino que não pode ser padronizado. Não pode achar que aquilo ali é o certo porque todos fazem. Todos fazem por quê? Porque não tiveram uma educação, não tiveram lá na base. Um exemplo que eu sempre falo, eu não tenho irmão, eu sou filha única, né? Mas o que eu vejo e escuto direto em palestras é o seguinte, que quando as crianças chegavam um casal de irmãos, a menina ia para a cozinha ajudar a mãe em casa, arrumar as coisas com a mãe, e o menino chegava da escola e tomava banho e jogava videogame. Enquanto é normal. Isso é normal. Então, e o homem se ajudar nessas tarefas, bom, você não é homem. Você não é homem, você fazer isso sem serviço de mulher. Serviço de mulher. E esse serviço de mulher acabou ficando muito pesado pra gente, né, doutora? Porque a gente tem que dar conta de tudo, né? E ainda lutar por tudo que a gente já conquistou e lutar por essa igualdade de gênero. Essa igualdade tudo isso ainda arrumando casa, lavando roupa, fazendo comida, mandando criança pra escola. Tendo que ficar no sábado, trabalhando. Eu tenho registrado muito aqui, o que eu vejo e sinto falta é da mulher acreditar na mulher. Aí volta a falar, tem eleição, nós teremos eleição novamente ano que vem. Então a mulher tem que acreditar na mulher. Sim. Porque senão nessa hora a mulher, não, eu vou votar no homem, porque a mulher, eu acho que ela não dá conta disso. Exatamente. Então nós temos que parar, porque uma realidade tá aí, é só quem quiser ver. A mulher aonde ela tem colocado profissionalmente, a mulher chega e faz um trabalho perfeito. Sim. A mulher tem dado e chama a atenção dos senhores homens. Né? Vamos observar isso e aprender com elas. Unir forças, né? Porque isso não é uma guerra. Não é uma rivalidade. Vamos aprender com as mulheres por que elas estão tão bem qualificadas assim, em qualquer setor que elas chegam. Exatamente. Eu mensalmente dou aula no PROCON sobre empreendedorismo feminino e educação financeira. E eu inicio a minha aula falando sobre empreendedorismo feminino. E tem uma parte da minha aula
que eu falo que como as mulheres são capazes de alcançar cargos altos em empresas, não só empreendedorismo de algo próprio, não, de serem donos do próprio negócio, não, mas a questão do empreendedorismo de alcançarem cargos mais altos na empresa, que são capazes, sim, e eu mostrando para ela que são capazes e que tudo que a mulher faz com mais cuidado, com mais dedicação, com mais empatia, sabe lidar ali de uma forma melhor com uma equipe. Então, assim, quando eu vou encorajando as outras e mostrando a elas que elas são tão importantes quanto os homens, que a gente quer essa igualdade, todas parecem que dão uma respirada e uma esticada no corpo, tipo assim, nós somos capazes, eu vou conseguir, sabe? Então é importante mostrar, né, que somos capazes, porque não mais mulheres na política, mais mulheres na educação, mais mulheres nas outras profissões que a gente julga. Quando a gente pensa no engenheiro, a gente pensa só no homem, no técnico de informática, a gente pensa só no homem. E por que não mulheres, né? Deixar pra gente as tarefas mais leves? O que é isso? A gente faz tanta coisa, né? Doutora Lara, nós estamos chegando ao final, tá? Agradecer muito a sua participação. Estamos aqui realmente abertos a qualquer momento, tá? Obrigada. Continue, tá? Parabéns pelo muito trabalho. Obrigada. Continue na luta, tá? Obrigada Precisamos muito de Pode contar comigo. Com esse perfil de guerreira, né, e levando à frente, e esse trabalho mais bonito e importante de colocar essa lei na prática. Né? A gente vai seguir firme para que isso seja. Pode contar com a Play aqui, que a gente possamos sair, dar a mão e fazer uma belíssima campanha na implantação efetiva da lei, né, no nosso município. Muito obrigada por contar com o seu apoio.